Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 7. De vez em quando, um inspetor da Subsecretaria de Controle de Chefes Domésticos aparece em sua casa. Ele conhece todos eles, os que importam, porque quando fecharam a Faculdade de Ciências Veterinárias, quando o mundo estava um caos, quando seu pai começou a querer viver dentro dos livros e ligou para ele às 3 da manhã para lhe dizer que queria falar com o Barão Desenfreado para ajudá-lo a entrar nas páginas, quando mais tarde seu pai lhe disse que os livros eram espiões de uma dimensão paralela, quando os animais se tornaram uma ameaça, quando com velocidade assustadora o mundo ele recompôs e o canibalismo foi legitimado, ele trabalhava lá, na subsecretaria. Eles o chamaram por recomendação dos funcionários da geladeira do pai. Ele foi uma das pessoas que escreveu os regulamentos e regras. Os da subsecretaria apareceram pela primeira vez poucos dias depois da chegada da mulher em sua casa. A mulher que, naquela época, não tinha nome, que era um número de registro, que era um problema, uma chefe doméstica como tantas outras. O inspetor era jovem e não sabia que havia trabalhado na subsecretaria. Ele o levou para o galpão onde a fêmea estava deitada em um cobertor, amarrada, nua. O inspetor não pareceu surpreso e apenas perguntou se ele havia lhe dado as vacinas correspondentes. Foi um presente e ainda estou me adaptando a tê-lo. Mas, sim, ele tem as vacinas, agora eu vou te mostrar os papéis. Você pode vendê-lo. É um PGP, vale uma fortuna. Tenho uma lista de compradores interessados. Ainda não sei o que vou fazer. Não vejo irregularidades. Aconselho apenas a mantê-lo um pouco mais limpo para evitar doenças. Lembre-se que se você decidir abatê-lo, você deve entrar em contato com um especialista, que certificará que o trabalho foi realizado e nos notificará do abate da cabeça para nossos registros. O mesmo se pretender vendê-lo ou se lhe escapar ou qualquer eventualidade que tenhamos de registrar para que não haja reclamações futuras. Sim, estou claro. Se eu quiser pescá-lo, estou certificado para fazê-lo. Eu trabalho em uma geladeira. Como está Fete Pineda? Senhor Alfonso Pineda? Sim, gordo. Ninguém o chama de gordo, ele é nosso chefe. Chefe gordo? Não posso acreditar. Trabalhei com ele quando éramos crianças. Envie-lhe meus cumprimentos. Depois dessa primeira visita, o próprio gordo Pineda se encarregou de ligar para ele para avisá-lo de que, quando a próxima inspeção chegasse, eles só iriam pedir sua assinatura, para não incomodá-lo. Olá, Malha. Olha se você vai fazer alguma coisa com uma mulher. Querida gorda, tanto tempo. Ei, eu não sou mais gorda. A bruxa me obriga a tomar suco de aquela porcaria que as pessoas saudáveis comem. Agora eu sou um miserável magro. Vamos ver quando comemos um assado, Tegito. Gordo Pineda foi seu parceiro nas primeiras inspeções que foram feitas aos donos dos primeiros chefes domésticos. As pessoas sabiam o que era proibido e o que não era, mas não se esperava uma fiscalização e presenciaram todo tipo de situação. Os regulamentos foram ajustados à medida que o trabalho foi feito. Ele se lembra de um caso em que uma mulher os tratou. Perguntaram sobre a fêmea, precisavam ver os papéis, verificar se ela estava vacinada e as condições de moradia. A mulher ficou nervosa e disse que o marido, dono da fêmea, não estava lá, que eles tinham que vir depois. Ele olhou para Gordo e ambos pensaram a mesma coisa. Eles correram para a mulher que estava tentando fechar a porta e entraram na casa. A mulher gritou que não podiam entrar, que era ilegal, que ia chamar a polícia. O gordo disse a ele que estavam autorizados a chamar a polícia se quisesse. Eles verificaram os quartos e a mulher não estava lá. Então lhe ocorreu abrir os armários, verificar debaixo das camas. Até olharem debaixo da cama de casal. Havia uma caixa de madeira com rodas, grande o suficiente para uma pessoa deitada entrar. Eles abriram e lá estava a fêmea, no que parecia um caixão, incapaz de se mexer. Não sabiam o que fazer porque dentro do regulamento não estava contemplado um caso do estilo. A fêmea era saudável e o caixão de madeira não era um lugar convencional para mantê-la, mas eles também não podiam multar o dono por isso. Quando a mulher entrou na sala e viu que a fêmea havia sido descoberta, ela desmoronou. Começou a chorar, a dizer que o marido transou com a fêmea e não com ela, que estava farta, que a tinham substituído por um animal, que não aguentava a ideia de dormir com aquele bicho nojento debaixo da cama, que se sentia humilhada e que, se tivesse que acabar no matadouro municipal como cúmplice, não se importava, que só queria voltar à sua vida normal, a vida antes da transição. Com essa declaração, eles chamaram a equipe encarregada de checar as cabeças para verificar se elas realmente haviam gostado, que era a palavra oficial usada nesses casos.
Há regulamentação específica que o único meio de reprodução é artificial, que o sêmen deve ser adquirido em bancos especiais, que a implantação da amostra deve ser realizada por profissionais habilitados e que todo o processo deve ser registrado e certificado de forma que, se a fêmea engravidar, esse feto já recebe um número de identificação. Portanto, as fêmeas devem ser virgens. Fazer sexo com cabeça, gozar, é ilegal e a pena é morte no matadouro municipal. A equipe especial foi até a casa e confirmou que a fêmea havia sido apreciada de todas as formas possíveis. O proprietário, um homem na casa dos 60 anos, foi condenado e encaminhado diretamente ao matadouro municipal. A mulher foi multada e a fêmea foi apreendida, que foi vendida em leilão por um preço menor por, como a terminologia chama, prazer proibido. Depois de dormir apenas algumas horas da longa jornada desde o campo de caça, ele acorda sobressaltado. Ouvir uma buzina de carro. Jasmine, que está ao lado dele, olha para ele com os olhos arregalados. Ela está acostumada a ficar ainda, olhando para ele, porque ela dorme o dia todo e à noite ele precisa que ela fique quieta, por isso a acostumou a amarrá-la na cama. Você não quer que ele perambule pela casa sem o seu controle. Você não quer que nada aconteça com seu filho ou se machuque. Ele pula e puxa a cortina. Ele vê um homem de terno, parado com a porta do carro aberta e de vez em quando se curvando e buzinando. Ele é um inspetor, ele pensa. Ele abre a porta da frente, de pijama, com o rosto desfigurado pelo sono. Senhor Marcos Tejo? Sim, sou eu. Venho da Subsecretaria de Controle de Chefes Domésticos. A última inspeção foi há quase 5 meses, certo? Sim. Deixe-me assinar você e deixe-me continuar dormindo. O inspetor olha para ele primeiro surpreso, depois com autoridade, elevando o tom de voz, diz, como você me contou. Onde está a fêmea, senhor Tejo? Olha, o gordo Pineda me ligou para dizer que eles só precisavam de uma assinatura. O inspetor anterior não tinha drama. Você quer dizer senhor Pineda? Ele não trabalha mais no setor. Ele sente um calafrio percorrer sua espinha. Tente pensar no que fazer. Se o inspetor descobrir que Jasmine está grávida, vão mandá-lo para o matadouro municipal, mas, pior que isso, vão retirar a criança. Tente ganhar tempo para pensar no que fazer. Ele conta, entretém alguns companheiros, estou dormindo. Dê-me alguns minutos para terminar de acordar. Obrigado, mas eu tenho que continuar. Onde está a fêmea? Entre. Diga-me o que aconteceu com Pineda. O inspetor hesita. Ele sua, tenta esconder seus nervos. Bem, eu não posso ficar muito tempo. Eles se sentam na cozinha. Acenda o fogo e coloque a chaleira. Ele prepara o mate enquanto fala sobre qualquer coisa, sobre o tempo, sobre o quão ruim está o caminho por essa área, se você gosta do trabalho. Quando ele lhe dá o mate, ele lhe diz, você pode esperar alguns minutos para eu lavar meu rosto? Voltei ontem de uma longa viagem e mal dormi. Você me acordou com as buzinas. Mas antes das buzinas eu fiquei aplaudindo por muito tempo. Sim. Com licença. Mas tenho sono pesado, não te ouvi nada. O inspetor está desconfortável. Você pode dizer que ele quer sair, mas a menção do nome de Pineda foi o que o fez entrar e ficar. Ele vai para o quarto e vê que Jasmine está na cama, ainda. Ele fecha a porta e vai ao banheiro lavar o rosto. O que fazer? Que dizer? Ele volta para a cozinha e oferece a ela alguns biscoitos. O inspetor os aceita com desconfiança. Eles cortaram Fete Pineda? O inspetor demora a responder. Isso estressa. Como você o conhece? Trabalhei com ele quando éramos crianças. Somos amigos. Nós éramos inspetores juntos. Fizemos seu trabalho quando quase nenhum regulamento era final, nós os adaptamos. O inspetor parece relaxar um pouco e olha para ele com outros olhos. Com alguma admiração. Ele pega outro cupcake e mostra o que parece ser um sorriso. Acabei de começar, estou aqui há menos de 2 meses. E o Sr. Pineda foi promovido. Não o tive como chefe, mas dizem que foi um ótimo chefe. Ele fica aliviado, mas esconde. Sim, o gordo é um cara legal. Espera-me um segundo. Ele vai até o quarto e procura o celular. Diz que o número de Fete. Ele vai para a cozinha. Gordo, como você está? Olhe, estou aqui com um de seus inspetores. Ele quer que eu mostre a fêmea, não estou dormindo, estou com ela no galpão, tenho que abrir, está uma bagunça, já não está vacinando outra coisa? Ele entrega o celular ao inspetor. Sim, senhor. É claro. Não fomos informados. Sim, a partir de agora. Não se preocupe. O inspetor coloca o imediato de lado, olha na pasta e lhe entrega um formulário e uma caneta. Ele sorri para ela artificialmente, tenso. É um sorriso que esconde muitas perguntas e uma ameaça. O que ele está fazendo com a fêmea? Ele está gostando dela? Ele a está usando para algo ilegal? Você verá quando o gordo Pineda não existir mais. Você vai ver, você que tem uma coroa, eu vou fazer você pagar. Ele vê isso claramente. Ele vê as perguntas e a ameaça velada, mas não se importa. Ele sabe que pode ter um certificado de abate caseiro, que tem tudo o que precisa na geladeira, que não pode mais depender de gordo Pineda, não depois dessa visita. Ele quer que ela vá embora, quer voltar a dormir, embora saiba que não será mais possível. Ele retorna o formulário e pergunta, posso te dar outro? O inspetor se levanta lentamente. Ele salva o formulário e informa, não, obrigado. Eu sigo. Ele o leva até a porta e aperta sua mão.
O inspetor não aperta sua mão, ele a faz mole, sem vida, para que se esforce para cumprimentá-lo, para segurar aquela mão que parece uma massa amorfa, um peixe morto. Antes de lhe dar as costas, o inspetor o olha nos olhos e diz, como seria fácil o trabalho se todos pudessem assinar e nada mais, certo? Ele não a responde. Parece impertinente para ele, mas ele entende. Ele entende a impotência daquele jovem inspetor que precisa de alguma irregularidade para fazer valer o seu dia, daquele inspetor que sabe que há algo suspeito em toda a cena e que ele tem que desistir de fazer seu trabalho, daquele inspetor que mostra que não é corrupto, que nunca aceitaria propina, que é um cara honesto porque ainda não entende algumas coisas, daquele inspetor que tanto lembra ele mesmo quando jovem, antes da geladeira, do Dúvidas, Seu Bebê, O Diário da Morte, seriado, e achava que o cumprimento dos regulamentos era o mais importante e que em algum lugar inalcançável em sua mente ele estava feliz com a transição, com aquele novo trabalho, em fazer parte daquela história mudança, depois que ele desapareceu do mundo, porque os regulamentos, ele pensou, eles são meu legado, minha marca. Ele nunca imaginou que ele mesmo iria ignorar sua própria lei. Capítulo 8. Quando ele se certifica de que o inspetor já saiu, que o carro passou pelo portão, ele volta para seu quarto, desamarra Jasmine e a abraça. Ele a abraça forte e toca sua barriga. Ele chora um pouco e Jasmine olha para ele sem entender, mas toca seu rosto devagar, como se o estivesse acariciando. Capítulo 9. Ele tem o dia de folga. Faça alguns sanduíches, pegue uma cerveja e um pouco de água para Jasmine. Ele procura o rádio antigo, aquele que ele usou quando Coco e Pugliese ainda estavam vivos, e sai com Jasmine debaixo da árvore onde estão enterrados. Os dois ficam na sombra, ouvindo jazz instrumental. Músicas de Miles Davis, Coltrane, Charlie Parker, Dizzy Gillespie estão tocando. Não há palavras, apenas música e o céu é tão imensamente azul que brilha e as folhas da árvore que mal se movem, e Jasmine que está encostada no peito em silêncio. Quando eles tocam uma música de Thelonious Monk, ele para e lentamente levanta Jasmine. Ele a abraça com cuidado e ela começa a se mover, a balançar. Jasmine não entende no início e parece desconfortável, mas depois ela solta e sorri. Ele a beija na testa, na marca do fogo. Dançam devagar, embora o tema seja rápido. Eles ficam o resto da tarde debaixo da árvore e ele acha que pode sentir Coco e Pugliese dançando com eles. Capítulo 10. Ele acorda com um chamado de Nélida. Olá Mark, como você está querido? Seu pai está um pouco desequilibrado, nada sério, mas precisamos que você venha, se possível, hoje. Acho que não hoje, melhor amanhã. Não está me entendendo. Precisamos que você venha hoje. Ele não a responde. Ela sabe o que significa o chamado de Nélida, mas não quer dizer, não consegue colocar em palavras. Eu vou sair agora, Nélida. Deixe Jasmine no quarto. Você sabe que vai levar tempo. Ela prepara comida e água para ele ao longo do dia. Ele liga para Mari e avisa que não vai até a geladeira. Dirige a toda velocidade. Não porque acha que vai mudar as coisas ou porque acha que poderá ver seu pai vivo, mas porque a velocidade o ajuda a não pensar. Acenda um cigarro e dirija. Comece a tossir com força. Ele joga o cigarro pela janela, mas continua a tossir. Você sente algo em seu peito, como se fosse uma pedra. Ele bate e tosse. Encoste na berma da estrada e descanse a cabeça no volante. Ele fica em silêncio tentando respirar. Fica logo na entrada do zoológico. Olhe para a placa rasgada e desbotada com os animais desenhados que cercam a palavra azul, que quase não são mais vistos. Ele sai do carro e caminha até a entrada. A placa está no arco de lintel construído com pedras irregulares. Ele sobe nas rochas porque não é muito alto e fica atrás da placa. Ele começa a chutá-lo, a acertá-lo, a movê-lo até conseguir jogá-lo. O som da placa batendo na grama é seco, como um golpe. Agora esse lugar não tem nome. Ele chega ao asilo e Nélido espera na porta, abraçando. Olá, querida, você já pode imaginar, certo? Eu não queria te contar ao telefone, mas precisávamos que você estivesse aqui hoje para a papelada. Eu sinto muito, querida, então. Ele apenas diz a ela, eu quero ver agora. Sim, querida, vem e eu a levarei para o quarto. Nélido leva para o quarto do pai. Há muita luz natural e é completamente arrumado. Na mesa de cabeceira há uma foto de sua mãe segurando-o quando ele era bebê. Há garrafas com pílulas e uma lâmpada. Ele se senta em uma cadeira ao lado da cama onde o pai está deitado, com as mãos cruzadas sobre o peito. É penteado e perfumado. Está morto. Quando fui? Muito cedo hoje. Ele morreu dormindo. Nélida fecha a porta e o deixa sozinho. Ele toca as mãos dela, mas elas estão frias e ele não pode deixar de tirar as suas. Ele não sente nada. Ela quer chorar, abraçá-lo, mas olha para aquele corpo como se fosse de um estranho. Ele pensa que agora seu pai está livre da loucura, do mundo atroz, e sente algo que parece alívio, mas na realidade é a pedra em seu peito que está ficando maior. Ela olha pela janela que dá para o jardim. Ele vê um beija-flor bem ao nível de seus olhos.
Parece que ele olha para ele, por alguns segundos. Ele quer tocá-lo, mas o beija-flor se move rapidamente e desaparece. Ele acha que não há como algo tão bonito e pequeno possa machucar. Ele pensa que, talvez, aquele beija-flor seja o espírito do pai que está se despedindo dele. Ele sente a pedra se mexer em seu peito e começa a chorar. Capítulo 11. Ele sai do quarto. Nélida pede que ele vá com ela assinar os papéis. Eles entram em seu escritório. Ela lhe oferece um café que ele recusa. Nélida está nervosa, mexe nos papéis, bebe água. Ele acha que isso deve ser uma rotina para ela e que ela não deve atrasar o processo como está fazendo. O que há de errado, Nélida? Ela olha para ele perplexa. Ele nunca tinha sido tão direto, ou tão agressivo. Não, nada, querida, é só que eu tive que ligar para sua irmã. Ela olha para ele com alguma culpa, mas com determinação. É que essas são as regras do asilo e não há exceções, querida. Você sabe que eu te adoro, mas estou colocando meu trabalho em risco. Veja se mais tarde sua irmã vem e nos faz um escândalo. Já aconteceu conosco. Está bem. Em outro momento ele a teria consolado com algo como não se preocupe ou está tudo bem, mas não hoje. Você teria que assinar o consentimento para cremá-lo. Sua irmã já me enviou assinado virtualmente, mas ela esclareceu que não pode comparecer à cremação. Podemos providenciar o contato com a casa de sepelio se assim o desejar. Sim, me parece bem. Claro que você teria que assistir à cremação, para corroborar. Lá eles vão te dar a urna. Está bem. Você vai querer fazer um funeral simulado? Não. Claro, quase ninguém faz mais. Mas a reunião de despedida, sim? Não. Nélida olha para ele surpresa. Ele bebe mais água e cruza os braços. Sua irmã quer ter uma reunião e, legalmente, ela tem o direito. Eu entendo que você queira recusar, mas ela está determinada a demiti-lo. Ele respira fundo. Você se sente esmagadoramente cansado. A pedra agora ocupa todo o seu peito. Ele não vai discutir com ninguém. Nem com a Nélida, nem com a irmã, nem com todas as pessoas que vão para aquele velório simulado, que chamam de despedida, para causar uma boa impressão na irmã, aquelas pessoas que nunca conheceram o pai, que nunca ele se encarregou de perguntar como ele estava. Então ele ri e responde, ok. Que o faça. Cuide de alguma coisa, pelo menos. De uma coisa. Nélida olha para ele com surpresa e alguma pena. Entendo sua raiva e você também tem razão, mas ela é sua irmã. A família é uma. Ele tenta pensar no momento em que Nélida deixou de ser funcionária de uma casa de repouso para ocupar o papel de uma pessoa que acredita ter o direito de dar conselhos e opinar e cair uma e outra vez em frases prontas, em clichês irritantes. Dê-me os papéis, Nélida. Por favor. Nélida se retira. Ela o olha confusa. Ele sempre foi gentil com ela, até mesmo carinhoso. Ele lhe entrega os papéis em silêncio. Ele assina e diz, eu quero ele cremado hoje, agora. Sim, querido. Após a transição tudo se acelerou. Você espera por mim na sala que eu cuido. Eles vão buscá-lo em um carro comum, você sabe? Os funerais não são mais usados. Sim, todo mundo sabe disso. Não, bem, vou esclarecer para você porque há muita gente confusa, que acredita que as coisas, nesse sentido, não mudaram. Como eles podem não mudar depois dos ataques? Eles apareceram em todos os jornais. Ninguém quer comer seu familiar morto indo para o cemitério, Nélida. Com licença, estou nervoso. Eu não penso claramente. Eu amava muito seu pai e tudo isso é tão difícil para mim. Há um longo silêncio. Ele também não vai lhe conceder esse pedido de desculpas. Ele a olha com impaciência. Ela fica chateada. Eu sei que não depende de mim, Marcos, mas você está bem? Eu sei que esta notícia é muito triste, mas eu tenho notado você estranha por um tempo, com olheiras sob os olhos, com um rosto cansado. Ele a olha sem responder, e ela continua, e bem, depois você vai com o carro e sempre estará ao lado de seu pai, mesmo na hora da cremação. Eu sei, Nélida. Eu já passei por isso. Ela fica branca. Claro, eu não tinha pensado nisso e agora me dei conta. Ela se levanta rapidamente e diz com licença, eu sou uma velha idiota, com licença. E ela continua a se desculpar com ele até chegarem à sala onde ele se senta e ela lhe oferece algo para beber e depois se afasta em silêncio. Capítulo 12. Ele volta para casa com as cinzas de seu pai no carro. Eles estão no banco do passageiro porque eu não sabia onde colocar a urna. O procedimento foi rápido. Ele viu o corpo do pai entrando no forno, lentamente, no caixão transparente. Ele não sentiu nada, ou talvez alívio. A irmã já ligou para ele 4 vezes no celular. Ele não respondeu a ela. Ele sabe que é capaz de ir para casa buscar as cinzas, sabe que é capaz de tudo para cumprir a convenção social de despedir o pai. Você vai ter que cuidar dela eventualmente. Passe pelo que era o zoológico, aquele que agora não tem nome. É tarde, mas pare. Ainda há alguma luz natural. Saia do carro e pegue a urna com as 2 mãos. Olhe para o sinal no chão e entre. Caminhe direto para o aviário.
Ele nem pensa na cova dos leões. Ele ouve gritos, mas eles estão longe. Devem ser adolescentes, pensa, devem ser eles que mataram os cachorrinhos. Ele chega ao aviário e sobe a escada que o leva até a ponte suspensa. Ele vai para a cama olhando para o teto de vidro, o céu laranja e rosa, a noite que se aproxima. Lembra quando o pai o levou ao aviário. Sentaram-se muito próximos nos bancos do andar de baixo e o pai conversou com ele durante horas sobre as diferentes espécies de pássaros, seus hábitos, as cores das fêmeas e dos machos, os que cantavam à noite ou durante o dia, os que migravam. A voz do pai era como algodão de cores vivas, suave, enorme, bonita. Eu nunca tinha ouvido assim, não desde a morte da mãe. E quando subiram para a ponte suspensa, o pai apontou para o vitral do homem com asas acompanhado de pássaros e sorriu. Ele disse, todo mundo diz que ele caiu porque voou muito perto do sol, mas voou, entendeu, filho? Ele era capaz de voar. Não importa cair, se você fosse um pássaro pelo menos por alguns segundos. Ele fica um tempo assobiando uma música que seu pai costumava cantar, Gervinson Mertime. O pai sempre interpretou a versão de Ella Fitzgerald de Louis Armstrong. Ele disse, é o melhor, é o que me leva às lágrimas. Um dia ele viu seus pais dançando ao ritmo do trompete de Armstrong. Eles estavam na escuridão e ele ficou parado por um longo tempo olhando para eles em silêncio. O pai acariciou a mãe no rosto e ele, sendo muito jovem, sentiu que isso era amor. Ela não podia colocar em palavras, não naquele momento, mas ela sabia em seu corpo como quando algo verdadeiro é reconhecido. Quem tentou ensiná-lo a assobiar foi sua mãe, mas ele não conseguiu. Um dia o pai o levou para passear e o ensinou. Ele disse a ele que quando sua mãe tentasse novamente, ele tinha que esconder, ele tinha que parecer que era difícil para ele e então sairia. Quando ele conseguiu assobiar na frente de sua mãe, ela pulou de alegria, batendo palmas. Ele se lembra de como a partir daquele dia os três assobiaram juntos, como um trio bagunçado, mas feliz. A irmã, que era um bebê, olhou para eles com olhos brilhantes e sorriu. Ele se levanta, abre a tampa da urna e joga as cinzas da ponte. Ele os vê cair lentamente. Ele diz, tchau, Pará, vou sentir sua falta. Desça as escadas, saia do aviário e caminhe até o parquinho dos meninos. Ele se abaixa e recolhe areia, o suficiente para encher a urna. É areia com lixo, mas ele não faz nenhum esforço para limpá-lo. Ele se senta em uma das redes e acende um cigarro. Quando ele termina, ele o coloca dentro da urna e fecha a tampa. É isso que a irmã vai receber, uma urna com areia suja de um zoológico abandonado sem nome.